No dia 10 de dezembro de 2015, Petrolina, no sertão de Pernambuco, viveu uma noite que jamais seria esquecida. A cidade inteira estava em clima de celebração. Era a festa de formatura do Colégio Maria Auxiliadora, uma instituição tradicional e muito respeitada na região. Famílias, amigos, professores, pais e alunos lotavam o pátio e o auditório em uma cerimônia marcada por música, decoração festiva e o orgulho típico dessas ocasiões. Entre essas famílias estava a de Beatriz Angélica Mota, uma menina de apenas 7 anos, carismática, inteligente e muito querida por todos que a conheciam. Ela havia ido à festa acompanhada dos pais, Sandro Romilton Mota e a deputada Maria Lúcia Mota, que estavam ali para prestigiar os formandos, dentre eles a irmã de Beatriz, que estava se formando no 3º ano do ensino médio. Toda a família morava em uma pequena chácara na zona rural do Juazeiro, e o pai da menina lecionava inglês nesta mesma instituição. Durante o evento, que contou com a presença de cerca de 2.500 pessoas, Beatriz pediu permissão à sua mãe para tomar água em um bebedouro que ficava um pouco distante da quadra onde o evento acontecia. Passado alguns minutos, a mãe, Lúcia, percebeu que a filha havia sumido de vista e começou a procurá-la. Inicialmente, ninguém imaginaria que algo terrível estava prestes a acontecer. Poucos minutos depois, porém, o clima de alegria se transformou em um pesadelo absoluto. Beatriz foi encontrada dentro de uma sala desativada da escola, em uma área pouco iluminada e distante do evento principal. Ela havia sido brutalmente assassinada, com dezenas de golpes de arma branca. O choque inicial foi imediato. A escola foi tomada por gritos, correria e desespero. A notícia se espalhou pela cidade em minutos, e Petrolina mergulhou em uma sensação coletiva de incredulidade e dor. Como uma criança poderia ser assassinada dentro de uma instituição cheia de pessoas com câmeras e vigilância? E pior ainda, durante uma festa comemorativa? A morte de Beatriz ganhou proporções nacionais rapidamente, e a forma como tudo ocorreu levantou inúmeras perguntas desde o início. A polícia instaurou imediatamente uma investigação complexa, mas as primeiras horas foram marcadas por diversos obstáculos. A própria cena do crime havia sido manipulada de forma involuntária, já que, no desespero, pais e funcionários entraram na área ao tentar ajudar. Além disso, a movimentação intensa de pessoas durante a festa dificultou as primeiras análises periciais. Conforme os dias se passavam, a maior frustração era a ausência de imagens claras do suspeito. As câmeras de segurança da escola eram antigas, de má qualidade, e algumas estavam desligadas ou sem gravação. Um dos pontos mais criticados à época foi exatamente esse. Apesar de ser uma instituição particular e renomada, havia falhas significativas no sistema de monitoramento. O posicionamento inicial da escola foi protocolar. Lamentaram profundamente o ocorrido, ofereceram assistência à família e declararam que colaborariam integralmente com as investigações. Porém, com o avanço das apurações, surgiram questionamentos sobre a postura dos responsáveis pela instituição. A família de Beatriz alegava que a escola demorou a entregar parte das imagens e que algumas gravações simplesmente não existiam ou haviam sido perdidas. A escola, por sua vez, justificava que muitas câmeras realmente estavam inoperantes e que não havia intenção de omitir provas. Com o passar dos meses, os pais de Beatriz iniciaram uma luta incansável. Eles transformaram a busca por justiça em uma missão de vida e passaram a cobrar publicamente esclarecimentos da polícia, das autoridades estaduais e também do colégio. Mutirões, caminhadas, protestos e manifestações foram realizados, muitos deles em frente ao próprio Maria Auxiliadora. A cada novo aniversário do crime, a indignação aumentava. A investigação, por sua vez, tornou-se cada vez mais complexa. A polícia trabalhou com diversas linhas: hipótese de crime oportunista, possível ligação com funcionários do colégio, suspeitos externos que poderiam ter entrado no local durante o evento e até mesmo teorias envolvendo vingança. A dificuldade principal era a falta de pistas concretas. Não havia sinais claros de arrombamento,
nem indícios de que Beatriz tivesse sido levada à força para o local, o que levantou uma hipótese dolorosa, a de que ela poderia ter seguido o agressor voluntariamente, talvez por confiar na pessoa ou por ter sido enganada. Um dos pontos mais debatidos ao longo da investigação era o comportamento do suspeito captado pelas câmeras na entrada do colégio. Após meses de análise, imagens de um homem andando calmamente pelos corredores da escola foram divulgadas. Ele aparece sozinho, carregando algo que parecia ser uma mochila. A polícia acreditava que ele poderia ser o autor do crime. A divulgação das imagens, contudo, só ocorreu após grande pressão da família, que afirmava que o colégio e as autoridades haviam demorado demais para liberar esses registros. Isso reacendeu o debate sobre a participação da escola, que continuava defendendo que sempre colaborou dentro das suas possibilidades técnicas. Nos anos seguintes, inúmeras forças-tarefas foram criadas. Peritos de diferentes regiões do país analisaram novamente a cena, refizeram trajetos possíveis do agressor e reconstituíram os momentos finais em que Beatriz foi vista com vida. A família também buscou apoio de especialistas independentes, que passaram a auxiliar voluntariamente. O caso ganhou repercussão internacional, e com isso aumentou a pressão para que novas tecnologias fossem usadas. Assim, em determinado momento, o DNA coletado na arma do crime foi comparado com amostras de milhares de pessoas. Nada, porém, batia. Somente anos depois, praticamente 7 anos após o crime, um avanço significativo surgiu. O DNA encontrado no cabo da faca utilizada no assassinato apontou para um homem chamado Marcelo da Silva, já preso por outros crimes. Ele acabou se tornando oficialmente o principal suspeito. A polícia afirmou que Marcelo havia confessado informalmente o assassinato em algum momento, mas versões se contradiziam, e a defesa alegava que ele havia sido coagido. A própria família de Beatriz também demonstrou dúvidas. Muitas questões permaneciam abertas. Como Marcelo entrou na escola? Por que ninguém o abordou durante a festa? Qual teria sido a motivação? O caso continuou levantando muitas polêmicas, especialmente envolvendo a escola. O Colégio Maria Auxiliadora manteve público seu pesar, insistiu que nunca impediu as investigações e afirmou que as falhas de segurança apontadas foram anteriores ao crime, mas reconhecidas posteriormente. Ainda assim, a instituição foi alvo de críticas contínuas por parte da população, e especialmente da família da vítima, que esperava mais responsabilidade, transparência e postura ativa. A luta dos pais de Beatriz acabou se tornando uma causa nacional. Eles enfrentaram não apenas o sofrimento da perda brutal da filha, mas também um sistema que, por muito tempo, parecia lento e incapaz de trazer respostas definitivas. A cada marco do caso, mais pessoas se uniam ao movimento por justiça. O Brasil inteiro acompanhava não apenas a dor dos pais, mas também a força deles, que inspiraram debates sobre segurança escolar, funcionamento de câmeras, políticas públicas e a necessidade de investigações mais rigorosas em crimes contra crianças. O assassinato de Beatriz Angélica se tornou um dos casos mais marcantes da história recente do país. Ele expôs falhas profundas, gerou discussões acaloradas, provocou mudanças em protocolos escolares e deixou um legado de mobilização social. Até hoje, é impossível falar sobre o caso sem sentir o peso emocional daquela noite de dezembro. A imagem de uma menina alegre, cheia de vida, que teve seu futuro interrompido de forma tão cruel, permanece viva na memória de todo o Brasil. E mesmo com avanços, ainda há perguntas que ecoam. Por que Beatriz? Como alguém conseguiu agir de forma tão violenta em um ambiente repleto de pessoas? E, principalmente, onde está a verdade completa? A história de Beatriz nos lembra que tragédias assim deixam marcas profundas não apenas nas famílias, mas em toda uma comunidade, e reforçam a necessidade de nunca desistirmos de cobrar justiça, de exigir transparência e de proteger nossas crianças acima de tudo. Este vídeo foi criado com profundo respeito à memória de Beatriz Angélica Mota e à sua família. Todo o conteúdo apresentado aqui foi construído exclusivamente a partir de informações disponíveis em fontes verificáveis,
como registros oficiais, reportagens jornalísticas e documentos públicos ligados ao caso. Nosso objetivo é informar com responsabilidade, sem sensacionalismo, preservando sempre a dignidade das vítimas e de seus entes queridos. Agradecemos a você que assistiu e reforçamos a importância de lembrar que, por trás de cada história, existe uma vida, uma família e um legado que merecem respeito. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Até o próximo vídeo.